Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa carta de 2000 anos que traz um alerta, olha, surpreendentemente moderno sobre o perigo de perder a paixão, mesmo quando tudo parece estar indo perfeitamente bem. E a questão central que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. É possível fazer tudo certinho e mesmo assim estar fundamentalmente errado? Essa pergunta é o grande mistério que a gente vai explorar. E se prepara, porque a resposta que encontramos lá na antiga igreja de Éfeso é chocante e, acredite, muito relevante para os nossos dias. Vamos nessa. Muito bem, para começar, vamos conhecer a igreja de Éfeso. Se a gente olhasse só o currículo deles, no papel, eles eram a comunidade ideal. Sabe, uma igreja com um histórico impecável, um verdadeiro modelo de sucesso que parecia ter encontrado a fórmula da vida espiritual. E que currículo, hein? Eles eram elogiados pela pureza teológica, pelo trabalho árduo, quase exaustivo e por uma perseverança incrível, mesmo sob pressão. E mais, eles tinham um discernimento doutrinário muito afiado, testando e rejeitando qualquer ensinamento falso que aparecia. Em resumo, uma igreja forte, correta e muito resiliente. Só que é aqui que a história ganha um contorno dramático. Apesar desse currículo todo, desse exterior perfeito, uma crise gravíssima estava se formando bem debaixo da superfície. É a imagem exata dessa tensão. Uma igreja que, sim, era teologicamente correta, mas que por dentro estava em plena decadência espiritual. E essa tensão toda nos leva direto para a crise oculta. Porque depois de tantos elogios, vem um diagnóstico e que diagnóstico? Severo, duro e totalmente inesperado. Imagina só o choque para uma igreja que tinha certeza de que estava fazendo tudo certo. E essa é a acusação central. Pensa só, depois de tanto esforço, de tanto trabalho, ouvir isso. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa frase é o ponto de virada da nossa análise, a revelação do problema que ninguém estava enxergando. Mas afinal, o que é esse tal de primeiro amor? É fundamental entender que não se trata só de uma emoção nostálgica, daquela empolgação do começo. Não, é um conceito teológico bem mais profundo. É o amor a Deus como o princípio que organiza a vida inteira. É sobre prioridade, sobre a devoção a Deus ser o centro de tudo. E olha que interessante, essa perda não aconteceu por acaso. A palavra usada, abandonaste, indica uma ação deliberada. Foi o resultado de uma negligência que foi crescendo com o tempo, sabe? Uma mudança consciente de prioridades, onde a atividade e a doutrina, por mais importantes que sejam, acabaram tomando o lugar da devoção. Então, como isso pôde acontecer? Isso nos leva à causa raiz do problema. O enorme perigo de se manter a forma, mas perder o sentimento, a essência. Vamos entender como essa desconexão funciona na prática. O desalinhamento é a chave do problema. De um lado, a doutrina estava lá, preservada, a estrutura externa continuava funcionando perfeitamente. Do outro lado, porém, a devoção estava enfraquecida. A intimidade e a alegria no relacionamento com Deus tinham simplesmente desaparecido. O nome disso é formalismo religioso. E o conceito é poderoso. É quando a prática continua. Os rituais são feitos, mas a presença, a vida, a conexão real não está mais lá. A forma está correta, mas a essência se tornou vazia. Mas calma, nem tudo estava perdido. Junto com o diagnóstico severo, veio também uma prescrição bem clara e prática, uma espécie de terapia espiritual em 3 passos para resolver a crise e restaurar o que tinha sido perdido. E o plano de ação é bem direto. Primeiro, lembrar. Não com saudade do passado, mas para restabelecer o padrão original como referência. A partir dessa lembrança, vem o segundo passo, arrependimento, que é basicamente uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de rumo, um reposicionamento estratégico. E, finalmente, o passo prático, retornar. Voltar àquelas práticas que lá no início nutriam e sustentavam o relacionamento. Certo, mas e se essa receita fosse ignorada? As consequências seriam muito sérias. O que estava em jogo ali não era pouco, não. Era a própria identidade e o propósito daquela comunidade. A advertência é forte e direta. Se não te arrependeres, virei a ti e removerei o teu candeeiro do seu lugar. Uma frase bem pesada, mas o que isso quer dizer? Remover o candeeiro. O candeeiro, aqui, é um símbolo muito poderoso. Ele representa a função da igreja de ser uma portadora de luz. Perder o candeeiro não significava deixar de existir como uma instituição, mas sim perder a relevância espiritual,
perder o propósito e a presença divina que dava vida a tudo aquilo. Isso nos leva à reflexão final desta análise. A mensagem de Éfeso ecoa através dos séculos com esta verdade poderosa. A maior tragédia não é errar na doutrina, mas sim ter a doutrina correta e perder o amor por aquilo que ela representa. Uma questão para se pensar, não é mesmo?